dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Hoje completa uma semana que eu estou usando o BIG. Algumas conclusões é bastante fácil de se chegar, tá? Uma delas é a questão da segurança da empresa com relação à bateria, porque eles já estão no Brasil com bateria na região do Paraná, de ônibus, né? Então aquela insegurança passou, tá? E um fator marcante aí é a questão do consumo que ele tem. Quando você enche a bateria, ele te dá autonomia de 405 a 403 quilômetros, né? Então encheu, você pode andar 410, 405. Mas a verdade, tá, é que hoje, algumas vezes, eu já consegui andar, ao invés de 405 km por bateria cheia, pela qualidade, pela forma de dirigir, ele chega a dirigir, a rodar de autonomia 430 km. Ou seja, com a bateria cheia eu não ando 405, mas eu ando 430 quilômetros. Qual é a base disso? Como você consegue fazer ele andar, ele rodar, tudo isso de quilometragem? O principal fator, obviamente, é a qualidade das coisas que você põe. Por exemplo, para rodar essa quilometragem toda, normalmente eu não usei o ar-condicionado, porque estava uma semana mais fria, porque está uma semana mais, como diz, mais à vontade para você não precisar do ar. A parte do carro em si, farol, eu regulo para ser médio, não ter um lume tão intenso, porque é cidade, porque é noturno. Desculpa, é diário normalmente. A minha saída noturna ela é muito baixa, tá? Então, normalmente é dia, deixo o farol embaixo no mínimo, tá? E isso é um fator de economia. Se você deixar a ventoinha ligada, por exemplo, ó, aqui eu posso regular, tá? Regular a velocidade da ventoinha ou a potencialidade dela. Então, se você deixar mais baixo, tá? Aqui 23 graus ou qualquer outra temperatura, ela já é diferente, ok? E mais, a forma de dirigir, se eu dirijo na cidade com um trânsito intenso, não é ruim com relação ao consumo, porque às vezes ele está aqui, nesse momento ele está em 8 negativo, então ele está carregando. Quando ele está em 8 negativo, 5 negativo, ele está fazendo uma reposição de energia. Por quê? Porque aqui também, nessa parte do painel que está no final da tela de vocês, eu posso colocar o modo esporte, por exemplo, ou o modo econômico. Então, o modo econômico, por exemplo, ele faz uma saída, um arranque um pouco mais baixo, um pouco mais diferente, tá? E o modo esporte, ele tem uma saída mais rápida, ele tem uma pegada muito mais forte, tá? Então, esse é um dos fatores das diferenças que você tem. Claro, todas as vezes que você utilizar, você pode baixar também, tá?
Então, por exemplo, o ar aqui, a ventoinha estava ligando, o circulador de ar estava ligado e o barulho é intenso com relação ao movimento zero, tá? Então, para andar em 405 e ir para 430 rodar a mais, tá? Você usa, como eu disse, esse recurso. Se uma pessoa faz um caminho mais curto, tá? Você tem aqui nesse painel aqui, tá? O que ele está dizendo que você economiza, o que você produz, o que você está utilizando a cada momento. Então, por exemplo, neste momento aqui, eu estou com 7 negativo, começo a acelerar e ele vai para 8. Se eu vou acelerar um pouquinho para vocês verem até a arrancada dele nessa subidinha aqui, ó. Então, imaginem só. Então, vamos ver para quando ele vai, ó. Tá em 24, tá em 28, tá em 42, tá em 52. Estou caindo, vai para 10 negativo. Então, o que quer dizer esse 52? Ou esse 32? Quer dizer o quanto eu estou consumindo se eu continuar dirigindo com essa qualidade. O que é péssimo, porque você está acelerando, é como se tivesse um RPM, a rotação do motor lá em cima. Lembrando que nós estamos falando do BID. Então, rotação não existe, entre aspas, tá? Então, o RPM não existe. Então, o que existe é um consumo claro do que você pode fazer com a arrancada, tá? Então, eu vejo as pessoas, às vezes na rua como é um carro novo no mercado, então eu estou andando e às vezes eu paro no farol, a pessoa pergunta, e aí, como é que tá esse carro? E aí, ele é econômico mesmo? Tá? É verdade que as pessoas, que ele não tem força? Então, as pessoas no farol é quase uma entrevista, uma consultoria, tá? Então, é importante entender que com uma semana de carro, uma qualidade de vida existe, tá? Então, eu consumo em média R$ 1.000 de gasolina, de etanol, com o meu trabalho. Com ele aqui, eu gasto R$ 200, tá? E até um pouquinho menos, dependendo da semana, tá? Porque no consumo de 250 quilômetros do carro que eu faço por semana, e fazendo com esse, meu consumo é muito, muito baixo, tá? E um detalhe também, né? As pessoas falam do consumo, mas eu também gosto de falar da questão do barulho, da questão de ter um carro que não polui. É uma sensação, é um behavior, é um comportamento bom, tá? De você não estar poluindo. Mas a própria empresa BID, que está no mercado nacional, ela quer baixar, quer ajudar a contribuir com 1 grau de temperatura a menos no planeta, tá? BID, baixa o volume para 1. Então eu consigo falar também com o BID e pedir algumas coisas. Diminuir o ar-condicionado ou aumentar, pedir para aumentar o volume ou fazer qualquer outra coisa do gênero. Então, nesse caso aqui, é um carro que você não fica, vamos dizer, na mão, na solidão, vai conversando se você quiser, tá? É uma Lexia, como nós conhecemos de outras empresas, né? Então, isso é muito importante com relação a esse processo. Então, minha conclusão para essa semana de BID, primeiro momento, para mim, muito fascinante, muito positivo, tá? Então, só para ter certeza, no caso aqui, eu vou entrar, então eu ponho a ré aqui, ó. Tenho a câmera, que me garante visualização. Se eu quiser câmera 3D, por exemplo, aqui, deixa eu ver se está certo. Se eu quiser ver 3 câmeras de frente, ó, eu estou vendo o carro de frente e vou andar. Então, vou andar mais uma volta no quarteirão, tá? Então, você consegue ter essa visualização muito importante. Se eu quiser, como diz, mexer, manipular, subir, girar, tanto posso fazer aqui como posso fazer aqui
no meu manual, tá? Então, para concluir, é uma semana de carro de muita satisfação, tá? Sem contar aquele fator positivo que eu comentei com vocês. É uma impressão boa de você estar ajudando a não poluir o planeta. Por mais que eu use etanol no outro carro, a sensação de ser bateria é melhor do que a questão do álcool. Ou pior do se usar um outro carro que seja gasolina, tá? Então, pela queimada, pela relação de consumo, pela relação de poluição do meio ambiente. Eu não vejo assim que a nossa consciência ecológica, como ser humano, tem uma porcentagem muito pouca de pessoas que são mais militantes com relação a essa conduta. Mas parece que você vai adquirindo, parece que você quer participar dessa relação de proteger, de cuidar bem do planeta. Ok? Então isso é um fator que eu considero altamente positivo. Então, se me perguntarem com relação ao consumo, com relação à conduta, eu creio que é um carro que faz com que você mude o seu comportamento e o seu pensamento. Então, hoje eu recomendaria o carro pela bateria, pela autonomia, pelo meio ambiente que você ajuda dentro de uma consciência ecológica. Então, o valor dele não é tão baixo quando se pensa nos carros populares, né? Mas, se você for comprar mesmo o Mini deles, que é 115, 114 mil para lançamento, eu considero algo altamente positivo. Só que a autonomia do Mini é um pouquinho menor, tá? Mas, de qualquer forma, o uso, a utilização, só a economia, ela é algo altamente positivo, tá? E como eu disse, ter consciência ecológica, ser educado para mudar essa conduta é algo que, como diz, que não tem preço. Então, um carro desse de 150 mil, não considero caro comparando os benefícios dele. Se você comprar um carro desse por 150 mil e for dirigir bastante, de economia você tem 1.000 de economia, R$ 1.500. E se a pessoa for motorista de aplicativo, trabalhando 10 horas por dia, ela economiza em média R$ 2.000. Então, a prestação é 2 e pouco, 2.200, 2.300, e você economiza 2, ou seja, a sua economia sai dentro de 100% da própria prestação do próprio carro que está fazendo essa economia, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó. Então, você põe o parque aqui, estacionou, precisa apertar? Não. É um hábito que eu tenho nessa semana para apertar. Desligou sem problema algum. Então, é um carro, literalmente, que eu recomendo e que eu classifico como uma das melhores coisas para automóvel, para uma pessoa urbana, para uma pessoa que vive digamos assim, no urbano. Que fator eu considero negativo hoje são 3 coisas, tá? Se você mora em apartamento, para carregar, os condomínios dificilmente têm esse serviço para oferecer. A autonomia, por lugar que você vai, tem que levar o carregador, tem um carregador extra, porque o seu está fixo ali, e tem um carregador extra. Então você usa lá na casa do seu amigo, no seu vizinho, no seu sítio, etc e tal, tá? E ainda o sistema que, aonde tem bateria aqui em São Paulo, por exemplo, nos supermercados, que você entra, mas você paga a carga, tá? Você paga R$ 1,15 por ter conectado o cabo.
Você, em vários lugares que eu já fui, coloca o carregador, mas paga o estacionamento, porque a cada 2 horas você paga R$ 8 ou R$ 15, dependendo do lugar. Então você tem esse empecilho. E por quê? Porque também, se você deixar na sua casa à noite carregando, beleza. Mas se você não mora em condomínio, você tem que colocar esse carregador no mercado, por exemplo. Posto de gasolina geralmente não tem, tá? E aí você paga a carga e paga também o consumo do uso do estacionamento. Tem um único lugar que eu conheço, tá? No caso da Zona Norte, tem um carregador que ele é cortesia. Mas você tem que comprar 50, 60 reais, dependendo do tempo que você ficar lá. Se ficar acima de 2 horas, tem que consumir 70 reais para ficar lá. E 2 horas, pessoal, é um terço, que geralmente leva 6 horas para isso. Ok? Então, nós conversaremos mais em outros momentos, mas vale a pena uma semana de BID, uma semana de consumo, uma semana de uso, uma semana de entrevista com as pessoas me parando no farol, perguntando alguma coisa, ou as pessoas que trabalham comigo, entendeu? Então, é um carro que eu diria altamente apresentável, bonito, com estética, com desenho, com forma, com tecnologia, tá? Então, são vários fatores positivos com relação a isso, ok? Portanto, tenha sempre bons pensamentos e, claro, ótimas atitudes.